Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta segunda-feira da quinta semana do Tempo Comum. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, no domingo, ontem, durante a participação da Santa Missa, me impressionou bastante assim a liturgia, porque falava sobre como a alma humana pode ser transformada por nosso Senhor Jesus, né? Sair daquelas trevas tão densas, tão insondáveis e passar a brilhar como o sol de meio-dia. Então, esse é o poder de Cristo. Esta é a força da cruz. Este é o sinal mais evidente da ressurreição. Porque todos aqueles que vivem no pecado, jazem sim em uma grande treva, em uma morte espiritual, falta de comunhão, em uma escassez muito grave, Então é como se andássemos como mortos-vivos, Temos uma vida vegetativa, de trabalho, de luta, de diálogo, sinais vitais, Pressão, coração bate, respira. Mas lá dentro, o homem sem Deus está amputado demais. Ele está sobrevivendo, Então, amarga muito o seu coração na ausência do sentido, do propósito. E toda alma assim, incompleta, não inteira, não reconstituída pelo amor de Cristo, está profundamente desolada. Então, quando a liturgia ontem fala sobre o contrário, dizendo sobre como o Senhor não se esquece daqueles que olham para o próximo, daqueles que praticam a caridade, que vestem o nu, dão conselhos, que dão alimento aos famintos, perdem seu tempo pelos mais necessitados de conselho, de partilha, de instrução, do Evangelho. Quando o Senhor fala que essas almas brilham, reluzem, a um ponto de que no Evangelho o Senhor fala, é esse mesmo propósito, que o homem saia das trevas em que ele se inseriu e seja sal no mundo, seja luz no mundo. Sal tem duas funções. A primeira é dar sabor, salgar, é dar gosto aos alimentos, Mas a segunda é preservar, é manter, é evitar a corrupção. Então olha como o Senhor é maravilhoso ao dizer que sim, a graça pode adentrar no coração humano, ele pode sair das trevas mais densas possíveis, ele pode brilhar como o sol de meio-dia, tamanha virtude, tamanha graça, tamanha santidade, e é isso que eu quero. E eu não fiz ninguém tornar-se um luzeiro, uma lâmpada, uma tocha incandescente, cheia da minha própria luz, para esconder debaixo da cama, para ocultar esta cidade tão bem edificada, num vale muito escuro, mas sobre as montanhas, para que muitos possam ver quão elevada aquela cidade, aquele homem, aquela mulher, aquele coração, tornou-se elevado por Deus. Então, sim, Jesus deseja que as suas almas, seus próximos, seus amigos, brilhem, reluzem, Então, isso é sinal de que Deus nos ama de uma maneira muito grande, porque quando a gente ama verdadeiramente uma pessoa, seja a esposa, o esposo, filho, filha, mãe, pai, o que a gente deseja? Que aquela pessoa seja luz no mundo, que ela seja bem-sucedida, seja exemplar, que todos olhem e vejam que pessoa maravilhosa, A gente quer que todo mundo elogie aquilo que nós conseguimos enxergar pelo nosso tempo de convívio e pelo nosso amor ali dentro daquele coração. Então a gente quer isso, o Senhor também, O Senhor também. E isso não é uma coisa tão fora de evidência, isso não é uma coisa tão incomum. Então a gente percebe um grande amor do próprio Senhor, por exemplo, na vida dos santos, que
Sim, saíram de uma grande treva, uma grande escuridão, mas passaram a reluzir de uma maneira que até hoje reluzem. Por exemplo, ninguém consegue esconder ou sentir os efeitos da santidade de São Francisco de Assis, que viveu há quantos séculos atrás, meu Deus? 900 anos ou 9 séculos é muito tempo. E até hoje, aqueles que vivem seu carisma nas ordens, que seguem a bula dos franciscanos, dos frades menores, tá lá, né? Aquela santidade brilhando até hoje. Me impressiona, por exemplo, também Santa Clara, né? Que num gesto muito simples das Clarissas de suas irmãs, até hoje a sua luz, que também extinguiu-se nessa terra há 800 anos, ainda brilha, né? Tanto fisicamente como espiritualmente. Por quê? Eles tiveram a delicadeza de que quando aquela alma, depois de receber a visita do Papa Inocêncio III, fundamentando aquela regra de vida e o convento, acenderam, assim que ela morreu, uma vela, né? Um velório. Mas essa vela foi alimentada nesses 800 anos. E essa chama simples, cálida, uma luz, continua acesa, né? E ela vence a escuridão, não só daquele quarto, mas não só do convento, mas do mundo inteiro. Lembre-se que a imagem dela porta justamente isso, né? Um luzeiro. Porque de fato, aqueles que amam a Deus tornam-se luz para o outro, né? E você pode ser essa luz quando você faz essas obras todas voltadas para Jesus, para entender que Ele é a fonte de tanta luz, né? Então, quando você aconselha, reza, pede por alguém, trabalha, estuda, gerencia sua casa com zelo, com prontidão, com alegria, né? Quando você percebe que sua vida está sendo gasta, mas é um gasto bom, é um gasto honesto, é unido a Cristo, né? Então, a vida cheia enche de propósito. Não se promete nisso facilidades, porque como de fato eu falei, é um desgaste. A gente vai gastando nosso tempo, nossa energia, nossas células, elas vão envelhecendo, mas a alma vai vivendo num ritmo, num tom, num sentido, num propósito que não se extingue. Então, de fato, a alma torna-se luz também. E no dia de hoje a gente vai ver a fonte desta luz, né? Que brilhou para os homens e que permanece a brilhar. A fonte da santidade, a fonte do bem é Cristo. Então é essa luz que brilhou para nós desde o seu nascimento, né? A sua vida, seu testemunho, sua paixão, morte e ressurreição. É essa luz que ninguém consegue reter, é que vai dissipando as trevas do coração humano e fazendo com que, igualmente, cada um de nós, criaturas, tornem-se comuns a Cristo, santos na santidade de Cristo. Então a gente precisa entender que aqueles que reluzem tanto, ainda hoje, com seu testemunho, com sua palavra, com seu estudo, com seus milagres, ainda hoje, esses brilham porque estão na luz de Cristo. Então o Evangelho hoje em Marcos 6, versículos de 53 a 56, diz exatamente isso, até em consonância com aquilo que nos diz a primeira leitura, né? A primeira leitura é tirada do livro de Reis, 1 Reis 8, versículos de 1 a 7 e 9 a 13, onde ali a gente vai ver o povo de Deus, né? Faminto, sedento da verdade, né? De redenção, de perdão de seus pecados, se reúnem em torno da Arca da Aliança em oferendas, em orações, em adoração a Deus, e estavam ali naquele reinado de então Salomão, né, filho de Davi. E Salomão chega a esse entendimento, né? É preciso fazer templo para a morada perene, constante de Deus, porque Ele é a luz na alma humana que faz com que os homens se tornem luz também. Era tanta gente indo para o templo para ver a Arca da Aliança, para adorar Deus ali, que
não se podia contar. Então, a gente se impressiona às vezes do bem, do mal, por exemplo, ser tão multiplicador, ser tão cruel, né? A gente tem sido bombardeado por várias notícias muito cruéis do que as pessoas são capazes de fazer umas com as outras, né? Mas, como o mal busca a morte, busca o fim, busca a destruição, ele por si só é estéril, entende? Ele não é perene, não há mal que dure tanto. Já o bem não. O bem é como uma coisa que a gente não consegue apagar de jeito nenhum, uma palavra bendita, um ato bem feito, né? Um copo de água que se dá ao próximo em razão de Cristo, como diz o próprio Cristo, não será esquecido. O bem que você faz para o seu pai, para sua mãe, abonará inúmeros pecados que você cometeu. Porque por mais que o mundo veja você como pecador, como inútil, como imprestável, Deus vai olhar para tudo isso e não tem outro jeito de recompensar a alma caridosa, a alma unida a Deus, a alma que resplandece com outra coisa que não com o próprio Cristo. Essa é a única recompensa. Então, não façamos também as nossas obras, o nosso amar, pensando recompensa deste tempo. Fama, dinheiro, sucesso, elogios, aplausos. Não é isso. Pensa bem, como é que se vai recompensar à altura o bem que São Francisco de Assis fez? Ou que Santa Clara fez? Ou que Cirineu, ao ajudar a descida do corpo de Cristo, fez? Como é que você paga aquilo? Não tem como pagar. E provavelmente se tentasse pensar assim, com todo o bem dessa terra, é insuficiente. É necessário que seja dada a eternidade para essa alma, para eternamente ela estar unida ao bem, sendo então recompensada com a vida. Entende? Por isso que Madre Teresa de Calcutá deixou aquela entrevistadora completamente inerte quando ela perguntou assim, falou assim para ela, né? Madre, eu não faria essa limpeza nos corpos dos leprosos nem por $1 milhão. E ela fala, eu também não. Porque ela não visa $1 milhão, ela visa o Cristo. Sim, ela sentia o cheiro do leprário, ela sentia o odor, né, pútrido daquelas feridas infectadas. Ela sentia. Mas o que motivava ela não era prazer e também não era elogio. Era que ela viu Cristo. E ali, vendo Cristo, ela percebia que ela tinha um templo permanente, perene e bom em seu coração para o bem realizar, sem ver a quem. O Evangelho de hoje, então, nos ajuda a compreender isso. Vejam a insistência com que as pessoas se aproximam. E aqui não agora da Arca da Aliança, aqui não agora daquela arca que tinha, na ocasião, apenas as duas tábuas com a lei de Deus, né? Que Moisés havia pronunciado sobre o Monte Sinai. Não era só isso, né? Aqui eu digo só isso, olha que coisa, né? O sinal da aliança feita entre Deus e o povo hebreu. Não é isso. Aqui é o próprio Deus, é Cristo, né? É seu Filho encarnado no ventre da Virgem Maria. Essa é mais do que a arca, porque não guarda apenas a lei de Deus, guarda o próprio Deus, é o próprio Deus. E existe aqui algo palpável, né? Porque muitos diriam, por exemplo, que não é idolatria estar diante daquela arca lá do Antigo Testamento que guardava as tábuas, mas que não era Deus? Veja, não existe essa neurose escrupulosa grave que atesta contra a fé e a inteligência de muitos cristãos. Presta atenção, né? Se no Antigo Testamento a materialização da vontade de Deus incluía materiais feitos pelas mãos humanas, incluía a edificação de templos, incluía a confecção até de imagens, como aqui tinha os querubins
sobre a Arca da Aliança. E o coração humano não ficava dividido, né? Ah, eu estou adorando uma peça. Não. O coração humano, ao olhar para a peça, ao estar na presença daquelas peças, seu coração remetia em adoração a Deus. Então, é um pouco assim neurótico, por exemplo, imaginar que ao olhar, por exemplo, a minha mãe, que eu amo muito, e aí tem um certo dia em que ela tá produzida, tá bela, tá arrumada, com um vestido novo, tá feliz, tá alegre. Eu vou amá-la menos porque eu tenho medo de direcionar o amor que eu tenho para ela, para a maquiagem que ela usa, para a roupa que ela usa, para o vestido que ela veste, para os colares que ela orna no pescoço. Não. Não passa no meu coração esta ligação de me perder naquilo que eu contemplo e no afeto que eu ponho nas coisas. Né? Então, da mesma maneira, não tem essa confusão, não tinha essa confusão, não existia essa confusão. A confusão foi feita quando as pessoas, de fato, abandonaram a Deus, viviam seus pecados e passaram a adorar deuses de culturas pagãs. Aí é outra coisa. Então, aqui, essa evidência, né, de que agora Deus tem uma carne, tem corpo, tem braços, olhos, coração, né, fala, né, evidencia às pessoas uma completa ausência de medo de aproximar-se. Então vejam, naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e armaram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes, deitados em suas camas, para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam para tocar, ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Então vejam, né? Todos quanto tocavam, era necessário tocar, porque Deus se fez presente. E hoje então, Jesus, né, tendo ressuscitado, ele se faz presente na Eucaristia, se faz presente nos sacramentos, se faz presente, é necessário tocar, é necessário comer, é necessário comungar, é necessário estar presente. Mas com essa intensidade aqui. Então, reconhecer Jesus, Ele é a fonte da luz, Ele é a fonte da cura da qual nós precisamos. A Ele podemos acorrer. E brilhará para você, para todos, a luz de Cristo em seu coração. Todos podemos alcançar a santidade. E Deus a quer muito. Um abraço, até amanhã.